Bom, gente, já estamos aqui iniciando, então, mais uma aula de processo penal. E a última aula nós encerramos falando dos procedimentos especiais, falamos do procedimento, o último dos procedimentos, salvo melhor juízo, foi o procedimento de droga, da lei de tráfico, né, da lei de tráfico, lei de drogas, lei 11.343. O último procedimento que nós falamos foi o dela, e agora nós vamos iniciar um procedimento que também é considerado um procedimento especial, já que ele difere do procedimento comum. Esse tem a particularidade dele ele está no Código de Processo Penal. Nós vimos, vocês se recordam, alguns procedimentos especiais que nós estudamos estão lá no Código de Processo Penal, né? O de crime contra a propriedade material, crime contra a honra, estão no Código de Processo Penal. Tem outros procedimentos especiais que não estão no Código de Processo Penal, como, por exemplo, nós vimos o crime de droga, que tem legislação própria, né? 11.343. A 11.343, ela não só prevê os tipos, ela não só estabelece os crimes, como ela também indica qual o procedimento a ser adotado, que é um procedimento diferente do previsto no Código Penal, no Código de Processo Penal. Pois bem, gente, o procedimento de júri, que é o procedimento que nós vamos iniciar hoje, ele também é um procedimento especial. Ele tem uma regulamentação própria. E mais do que isso, conforme nós vamos ver, ele possui uma regulamentação muito mais ampla do que qualquer outro procedimento, inclusive o procedimento comum. Ele é mais regulamentado do que o procedimento comum, apesar de que o procedimento comum, o procedimento ordinário, ainda assim funciona de maneira subsidiária ao procedimento do Tribunal do Júri. Mas, por mais que funcione de maneira subsidiária, como eu estou falando, o procedimento de júri nós vamos ver que ele é muito mais regulamentado, ele possui muito mais dispositivos que o prevêem, que o regulamentam. Vamos começar falando aí de tribunal de júri. É interessante, toda vez que a gente vai falar sobre qualquer instituto jurídico, de qualquer natureza, seja ele penal, processual penal, administrativo, civil, é sempre bom a gente ir primeiro na Constituição Federal, para nós vermos de que forma é prevista a sua regulamentação, até mesmo porque a Constituição Federal, todos sabemos, é a lei maior, a legislação inferior não pode contrariar a Constituição Federal. Então, é sempre interessante, toda vez que nós formos falar de qualquer instituto, ainda mais a nossa Constituição, que é uma Constituição quase que prolixa, né? Ela fala demais, é sempre bom a gente ir na Constituição Federal e ver de que forma o instituto é regulamentado lá na Constituição Federal. Pois bem, então, com o Tribunal do Júri, não é diferente. O Tribunal do Júri ele tem previsão constitucional. Ele, inclusive, está lá entre os direitos e garantias fundamentais. Está previsto lá no artigo 5º. Vamos recordar, porque recordar é viver, né? Todos, artigo 5º, caput, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos seguintes termos. Nós temos uma série de direitos e garantias fundamentais, que nós sabemos, pela circunstância de estar no artigo 5º, são imutáveis, não podem ser objeto de emenda constitucional, a menos que tenhamos uma nova constituinte, então eles são inalteráveis. Dentre esses direitos e garantias fundamentais previstos, encontra-se o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri está previsto lá no inciso 38. Estabelece o inciso 38. É reconhecida a instituição do júri, uma organização que lidera a lei, assegurados. A linha A.
a plenitude de defesa, a linha B, o sigilo das votações, a linha C, a soberania dos veredictos e a linha D, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Vejam vocês, nós temos no caput do 38, então, a previsão da instituição do júri, ou seja, do tribunal do júri, constando do 38 que a lei regulamentará essa sua constituição, esse seu funcionamento, e nós temos aí indicados 4 princípios, esses são princípios do tribunal do júri: plenitude de defesa, sigilo de votações, soberania dos veredictos e competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Beleza? Lá, onde é que está regulamentado? 38 não fala na organização, com a organização que lidera a lei. Onde está regulamentado o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri está regulamentado no Código de Processo Penal, entre os artigos 406 e 497. Então, vejam vocês que nós temos 91 artigos somente regulamentando só o júri. Vejam que são muitos artigos. O procedimento do júri é bastante regulamentado. Ele é dos procedimentos, ele é o mais regulamentado. São 91 artigos falando exclusivamente sobre o tribunal de júri. Vamos falar a respeito de cada um desses princípios. Vamos lá. Primeiro deles, plenitude de defesa. Primeiro dos princípios, plenitude de defesa. No artigo 5º, no inciso 38, a plenitude de defesa ela é indicada como sendo o primeiro princípio do tribunal do júri. O primeiro princípio do tribunal do júri. É interessante, gente, que vejam vocês, nós já sabemos, quando logo que você começa a iniciar a estudar qualquer processo, seja ele processo civil, processo penal, ou mesmo processos e procedimentos de ordem administrativa, que não transcorrem perante o judiciário, que transcorrem perante órgãos do executivo, mesmo na esfera administrativa, nós sempre nos socorremos da previsão constitucional estabelecida lá no inciso 55. O que estabelece o 55? Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. São os 2 princípios basilares do processo, que são o contraditório e a ampla defesa. Olha só, no júri, nós caminhamos um pouquinho mais. No júri não se fala em ampla defesa, se fala em plenitude de defesa. O exercício da defesa no tribunal do júri, ele é um exercício mais amplo, ele é um exercício mais efetivo, ele é um exercício mais abrangente. O exercício da defesa no tribunal do júri, ele é um exercício que se faz de forma mais abrangente. Nós vamos ver que nós temos, inclusive, dispositivos do próprio Código de Processo Penal que dão indicativos disso. Nós não temos o mero exercício do direito de defesa, que não é pouca coisa, né? Até há pouco nem este direito tínhamos, mas nós não temos simplesmente a ampla defesa. A defesa ela é exercida com mais abrangência. E nós temos dispositivos legais no Código de Processo Penal, na regulamentação do procedimento do júri, nós temos procedimentos no Código de Processo Penal que são indicativos dessa maior significância que se dá ao direito de defesa no tribunal do júri. Olha lá para vocês verem, o artigo 497. São atribuições do juiz presidente do tribunal do júri, além de outras expressamente referidas neste código. E aí eu já adianto para vocês. Olha só,
O tribunal do júri, como nós vamos ver logo à frente, ele é composto por um juiz de direito que o preside e pelo corpo de jurados, que efetivamente é quem faz o julgamento, é quem condena ou absolve. Dentre as funções previstas para o juiz presidente do tribunal do júri, ou seja, quem coordena o funcionamento do júri, dentre essas funções, nós temos aí a previsão no inciso 5, que é uma demonstração clara dessa amplitude de defesa, onde consta assim, dentre as atribuições do presidente: nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para julgamento, com nomeação ou a constituição de novo defensor. Mais uma vez, dentre as atribuições, nomear defensor ao acusado quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho e designar novo dia para julgamento, com a nomeação ou a constituição de novo defensor. Olha só para vocês verem que interessante. Isso aqui é uma clara demonstração dessa maior abrangência do direito de defesa. Se o juiz presidente do tribunal do júri, aquele que está conduzindo a sessão do júri, se pelo atuar do advogado, o presidente do tribunal do júri, se ele entender que o réu encontra-se indefeso, em razão do não atuar ou da má atuação do advogado, porque é perceptível, o júri é um procedimento todo oral, o juiz pode dissolver o conselho, dissolve-se o conselho de sentença, interrompe-se, o julgamento ele não se realiza, e mesmo que nós estejamos falando de um advogado constituído, nós não estamos aqui falando nem do advogado dativo, nem de advogado da Defensoria Pública, não. Nós não estamos falando de advogado público, nós não estamos falando de advogado dativo, nós estamos falando de uma não atuação ou de uma má atuação do representante do réu. Em função do princípio da plenitude da defesa, se o juiz vislumbrar essa deficiência na defesa, o que não quer dizer se a pessoa tem ou não tem responsabilidade, não é isso, é uma deficiência no atuar do advogado. Por mais que todas as provas possam ser contrárias a uma pessoa, nós bem sabemos que a gente pode trabalhar, o advogado ele pode trabalhar buscando isentar a responsabilidade, ele pode brigar pela absolvição, ele pode brigar por decotação de qualificadora, por retirada de qualificadora, ele pode trabalhar por redução de pena, ele pode trabalhar por uma série, o advogado ele pode atuar com as várias linhas de defesa. Se o juiz entender que diante dessas inúmeras possibilidades, o advogado não está atuando ou está atuando mal, por mais que seja um advogado constituído, um advogado pago, ainda assim o juiz pode dissolver o conselho de sentença, designar outro dia para a realização do júri e com a nomeação de outro advogado. Então vejam vocês que essa é uma demonstração clara da plenitude de defesa. Uma outra demonstração dessa plenitude de defesa, deixa eu ver aqui. Existe realmente essa situação alguns advogados de abandonar o salão do júri com o propósito de suspender os trabalhos. Existe sim essa possibilidade. É uma atuação de muita má fé, né, na verdade, a depender da circunstância, e cabe representação na OAB, enfim, no mínimo representação na OAB cabe, e a depender das circunstâncias, né, se não tiver fundamentação nenhuma, pode ser que o juiz extraia ele até não um exercício da estratégia de defesa, mas sim
algum crime contra a administração da justiça, nós temos um capítulo no Código Penal em que nós temos a regulamentação de crimes contra a administração pública, mas também nós temos crimes contra a administração da justiça. Então, se nós estivermos diante, por exemplo, de uma atuação de mais absoluta má-fé, a depender do atuar do advogado, pode ser que se dê espaço até para esse tipo de interpretação, e não só uma infração administrativa no exercício da profissão no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil. Né? Mas é uma manobra, sim, é uma manobra, e o réu não pode ficar indefeso. O júri tem que ser interrompido. O júri tem que ser interrompido. Pois bem, gente, uma outra demonstração da plenitude de defesa está no artigo 482 do Código de Processo Penal, que também é uma regulamentação do Tribunal do Júri. O que diz o 482? O conselho de sentença será questionado sobre a matéria de fato e se o acusado deve ser absolvido. Então, vai questionar sobre o fato, se o fato efetivamente ocorreu, se ocorreu nos moldes da denúncia, e se a pessoa deve ou não ser absolvida. Beleza. Parágrafo único. Os quesitos serão redigidos em proposições afirmativas, simples e distintas, de modo que cada um deles possa ser respondido com suficiente clareza e precisão. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia, e é isso aqui que interessa para vocês, olha só, como mais uma reafirmação dessa plenitude de defesa. Na elaboração dos quesitos, serão formulados vários quesitos, em que a resposta vai ser simplesmente sim ou não. Na sua elaboração, o presidente levará em conta os termos da pronúncia. Nós vamos ver que a pronúncia é uma das modalidades da decisão ao final da primeira fase do júri. O júri ele é um rito escalonado. Nos termos da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação, do interrogatório e das alegações das partes. Veja só vocês, nós temos a formulação de quesitos, e essa é mais uma manifestação da plenitude de defesa. Na elaboração dos quesitos, leva-se em consideração a pronúncia, a sentença de pronúncia, leva-se em consideração o interrogatório e leva-se em consideração as alegações das partes. Ou seja, não só as teses de defesa levantadas pelo advogado devem ser levadas em consideração na hora da elaboração da quesitação, como também o que foi dito pelo réu. O que foi dito pelo réu na sua defesa pessoal também deve ser levado em consideração pelo juiz quando da elaboração da quesitação, dos quesitos que serão submetidos à votação. Entendem? Nós não nos restringimos aqui na hora do julgamento propriamente, e aqui nós estamos falando de julgamento, na hora do julgamento, na hora de dizer sim ou não, na hora de responder a quesitação, não vai se levar em consideração apenas as teses levantadas pelo advogado da defesa. Vai se levar em consideração também o que foi dito na formulação dos quesitos, vai se levar em consideração o que foi dito no interrogatório pelo réu. Então, é mais uma demonstração dessa plenitude de defesa. Tranquilo? Outro dos princípios, sigilo das votações, segundo dos princípios previstos lá na Constituição Federal. Sigilo das votações. Aqui é interessante que nós temos no júri uma exceção à regra da atuação da justiça. A atuação da justiça, e o júri integra o Poder Judiciário, né? O júri integra o Poder Judiciário. A regra na atuação da justiça é que os julgamentos sejam públicos, as decisões sejam fundamentadas.
Tranquilo? Olha o que nós observamos. Lá o artigo 93, ele regulamenta a justiça, o poder judiciário. E consta do artigo 93, lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios. Inciso 9, todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, vejam vocês, qual é a regra, conforme consta aí do 93? A regra é que os julgamentos, eles são públicos, e todas as decisões têm que ser fundamentadas. E eu sempre gosto de fazer observação aqui, no que diz respeito a esse inciso 9 do artigo 93, é que o real sentido dessa... Qual é o real fundamento do inciso 9, em especial desse princípio, que fala da necessidade das decisões serem fundamentadas? Qual é que é? Para que nós possamos exercer o nosso direito de defesa, e aí falando no exercício do direito de defesa em segundo grau, para que nós possamos recorrer, nós precisamos saber sob que fundamento fomos condenados. Se a gente vier a ser condenado eventualmente, eu preciso saber sob que fundamento o juiz me condenou, para, a partir daí, eu poder não só contestar a decisão dele, como também contestar os fundamentos sobre os quais ele se apoiou para me condenar. Tranquilo? Em razão disso, em razão deste meu exercício do direito de defesa, e aí nós já estamos falando num exercício do direito de defesa, o próprio inciso lá do artigo, quer ver, voltemos a ele, o inciso 55, ele fala com os meios e recursos a ele inerentes, ou seja, o exercício do contraditório e da ampla defesa com os meios e recursos a ele inerentes, para que eu possa exercer a minha ampla defesa no segundo grau, ou seja, em grau de recurso, eu preciso saber quais os fundamentos. Daí a necessidade do juiz fundamentar as suas decisões. Essa é uma das razões. A segunda das razões é que, ao ser obrigado a fundamentar as suas decisões, essa é uma possibilidade do juiz ter a sua atuação fiscalizada. Fiscalizada não só por mim, que sou atingido pela sua decisão, mas também fiscalizada por todo o judiciário e por toda a sociedade. Daí o porquê os atos são públicos, os julgamentos, os atos do Poder Judiciário são públicos, e fundamentadas as decisões nesse aspecto, diante da possibilidade da atuação judicial, dela poder ser fiscalizada pelo próprio judiciário, que possui órgãos correcionais, como também pela sociedade como um todo. Como dito para vocês, essa é a regra. Essa é a regra de todas as decisões do judiciário. E o judiciário é integrado, dentre outros órgãos, pelo Tribunal do Júri. Só que aqui no Tribunal do Júri, nós temos uma exceção. Aqui, ao contrário, nós temos o sigilo das votações. Nós temos a obrigatoriedade do sigilo das votações. Nós sabemos que quem integra o Tribunal do Júri são pessoas comuns, não são integrantes do Poder Judiciário. O Conselho de Sentença, ele é formado por pessoas comuns. Qual é a ideia do júri? A ideia do júri é que o crime de homicídio é um crime que pode ser cometido por qualquer um de nós. Em função disso, cria-se a ideia de que convém, é justo, é correto, é uma tradição
que em crimes dessa natureza nós sejamos julgados também por pessoas comuns e não por um órgão técnico. E, exatamente por serem pessoas comuns, e para que elas tenham liberdade de julgamento, liberdade de julgar de acordo com a sua consciência, de acordo com o que testemunharam, né, de acordo com o que visualizaram no tribunal do júri, é garantido a eles o sigilo das votações. Então, é uma exceção à necessidade de que as decisões sejam públicas. Está lá o artigo 485 do Código de Processo Penal, que prevê esse sigilo. Artigo 485. Não havendo dúvida a ser esclarecida, o juiz-presidente, os jurados, o Ministério Público, o assistente, o querelante, o defensor do acusado, o escrivão e o oficial de justiça dirigir-se-ão à sala especial a fim de ser procedida à votação. Parágrafo 1º. Na falta de sala especial, o juiz-presidente determinará que o público se retire, permanecendo somente as pessoas mencionadas no caput deste artigo. Parágrafo 2º. O juiz-presidente advertirá as partes de que não será permitida qualquer intervenção que possa perturbar a livre manifestação do Conselho e fará retirar da sala quem se portar inconvenientemente. Então, vejam vocês, gente, a sessão do júri, ela é pública. A sessão do júri é pública. Porém, a votação ela se dá de maneira sigilosa. A votação ela é sigilosa. A sessão é pública, a oitiva de testemunhas, a oitiva do réu, alegações das partes, argumentações, elas são todas públicas, mas a votação ela é secreta, como consta aí, inclusive, vocês vejam que onde há essa sala, na presença dessa sala vão estar apenas juiz, jurados, Ministério Público, assistente, querelante, defensor do acusado. Não há previsão nem mesmo da presença do acusado dentro dessa sala, nem da vítima, se estivermos falando de uma tentativa de homicídio, exatamente para que não se exerça nenhuma influência sobre os jurados. Essa votação deles é uma votação secreta. Tranquilo? Ainda falando sobre sigilo das votações, ainda regulamentando o sigilo das votações previsto na Constituição Federal. Nós temos o artigo 486 do Código de Processo Penal. O que diz o 486? Antes de proceder-se à votação de cada quesito, o juiz-presidente mandará distribuir aos jurados pequenas cédulas feitas de papel opaco e facilmente dobráveis, contendo 7 delas a palavra sim e 7 delas a palavra não. Contendo 7 delas a palavra sim, 7 delas a palavra não. Então, veja, nós temos a formulação dos quesitos, Os quesitos, conforme nós já dissemos, são perguntas simples e objetivas a respeito do fato e a respeito da necessidade do entendimento dos jurados acerca se o réu deve ou não ser absolvido. São palavras simples, são perguntas simples, e a resposta ela é uma resposta simplesmente sim ou não. Como dito, a necessidade de fundamentação, a fundamentação ela é uma obrigação das decisões do judiciário como um todo, não do jurado. O jurado basta simplesmente dizer sim ou não acerca dos quesitos que lhe são propostos. Ele não tem obrigação de fundamentar a sua decisão. E ainda aqui, inclusive, tem uma circunstância muito interessante, é a seguinte: nós temos a previsão lá, ainda falando sobre sigilo, do 487. 487 consta: para assegurar o sigilo do voto, o oficial de justiça recolherá em urnas separadas as cédulas correspondentes aos votos
e as não utilizadas. Olha só, buscando ainda dar a máxima realização a este princípio do sigilo das votações, o que se tem por hábito fazer? O que se tem por hábito fazer? Você tem 7 jurados. Cada qual deles é feita uma série de questionamentos acerca dos quesitos elaborados. Cada qual deles responde simplesmente sim ou não. Tranquilo? Buscando assegurar o sigilo das votações, nós temos 7 jurados, buscando evitar que, em eventual resposta a qualquer dos quesitos, para que não fique evidenciado que a votação se deu por unanimidade, por exemplo, uma vez atingido 4 votos favoráveis ou contrários à resposta feita, já se interrompe a contagem. Porque se nós chegarmos até o final, tivermos, por exemplo, a pergunta se o réu deve ser absolvido, se todo mundo responder não, e a gente visualizar que todos responderam, se nós tivermos 7 não, 7 respostas não, é por óbvio que aí nós não teremos sigilo das votações, nós vamos ter identificados que todos os jurados votaram para que o réu fosse condenado. Então, buscando manter esse sigilo das votações, em atingindo-se o número de 4 votos favoráveis ou contrários a qualquer dos quesitos, você já pode interromper a contagem. Compreendem? Buscando aí garantir o sigilo das votações. Muito bem. Plenitude de defesa, sigilo das votações. Terceiro dos princípios constitucionais do Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos. Soberania dos veredictos. Olha só, o que traz a ideia da soberania dos veredictos? Qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é que as decisões, qual é a regra? Qual é a regra de toda decisão judicial? Não está lá no artigo 5º, mais uma vez voltando lá ao princípio da ampla defesa. O que consta lá no princípio da ampla defesa? Inciso 55 do artigo 5º. Vamos lá? Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Então, vejam, o recurso, ele é uma regra. O recurso é uma regra. Tanto é uma regra e, para que eu possa recorrer, seja de uma decisão administrativa, seja de uma decisão judicial, eu preciso de uma coisa. Eu preciso que a decisão me seja desfavorável. A única coisa que eu preciso ter, com certeza, é uma decisão desfavorável. Eu preciso dessa decisão desfavorável para que eu possa recorrer. Ponto. Aqui no júri, em razão desse princípio da soberania dos veredictos, a situação é um pouquinho diferente. Aqui no júri, a situação é um pouquinho diferente. Aqui, nós temos um afunilamento desse direito de defesa, nesse aspecto de possibilidade de revisão da decisão do júri. Em razão dessa soberania dos veredictos, nós temos essa limitação ao direito de recurso e, por conseguinte, uma limitação ao direito de defesa. Entendeu-se da necessidade de fazer dessa forma exatamente porque nós estamos aí diante de um julgamento, desde já, né? Nós já podemos dizer que ele é um julgamento que apresenta um aspecto de ser um julgamento colegiado, né? Porque nós sempre temos aqui, a menos que o acusado seja detentor de foro privilegiado, nós sempre temos o julgamento por um juiz de direito e, na sequência, que nós temos o julgamento por uma turma recursal, seja Tribunal
tribunais de justiça, seja tribunais regionais federais, seja mesmo STJ, STF. Então, são julgamentos recursais, são julgamentos colegiados. Aqui no Tribunal do Júri, nós temos uma dupla circunstância. Primeiro, o julgamento, ele já apresenta esse aspecto de ser um julgamento colegiado desde o primeiro momento, já que o corpo de jurados é formado por 7 pessoas, não é? 7 pessoas. E, além disso, ele é um julgamento técnico, ele se faz com base em respostas técnicas. Sim, respostas técnicas. Mas ele não é um julgamento absolutamente técnico. Tanto é que você pode trazer ali a argumentação das mais diversas naturezas. Se leva para o júri a argumentação das mais diversas naturezas. Você está sendo julgado pelos seus pares. Tranquilo? Então, na verdade, a possibilidade de decisões, nós temos uma variação muito grande. Se estivéssemos falando, isso eu estou dizendo para o mesmíssimo fato, se nós estivéssemos falando de um julgamento técnico, a previsão do resultado do julgamento era muito mais fácil de se prever. Já num julgamento do Tribunal do Júri, feito por juízes leigos ou pessoas comuns, essa previsibilidade, na verdade, ela não existe. E, em razão, se nós tivéssemos aí uma possibilidade de novos e novos julgamentos, a gente poderia ver uma variação muito grande na decisão de um mesmíssimo caso, sem surgimento de nenhuma prova nova. Mas, enfim, como eu disse para vocês, os vereditos, eles são soberanos, nós temos aí um afunilamento, mas é apenas um afunilamento. Não quer dizer, por mais que a Constituição estabeleça soberania dos vereditos, não quer dizer que as decisões são irrecorríveis, não. Elas são recorríveis, sim, porém, nós temos uma limitação a esse direito de recurso. Vamos lá, artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias, inciso 3, das decisões do Tribunal do Júri, quando a linha D for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Vejam vocês, cabe o recurso aqui no caso é o recurso de apelação, vai caber esse recurso quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Ou seja, não basta, quando nós estamos falando de uma condenação dada por um tribunal do júri, não basta que a decisão me seja desfavorável. Para os crimes em geral, eu preciso simplesmente de uma decisão desfavorável a mim para eu poder exercer meu direito de defesa por meio de um recurso. Eu preciso simplesmente de uma decisão desfavorável. Aqui no júri, não. Aqui não basta uma decisão desfavorável. Se faz necessário que, para eu ter direito à reanálise do meu caso, se faz necessário que a decisão dos jurados tenha sido manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, todas as provas estavam caminhando para a minha absolvição e os jurados me condenaram. Ou todas as provas estavam caminhando, estavam claras ali, demonstrando a inexistência de uma qualificadora e os jurados me atribuíram, me condenaram nessa qualificadora, porque ela constava da denúncia, se constava da pronúncia, eles teriam que ser questionados a respeito dela. Foram, e por mais que todas as provas indicassem que aquela qualificadora não existiu, ainda assim eu fui condenado pelo cometimento dela. Vejam vocês, só nessa situação em que nós temos provas claras, evidentes, é que é admitido a apelação. A simples condenação por entendimento diferente da prova, se nós tivermos um entendimento diferente acerca da interpretação dos fatos, sentença essa que resultou em condenação, isso não é suficiente em razão da soberania dos vereditos. Essa é uma primeira exceção a essa soberania. Entendem?
possibilidade de recurso quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Existe uma segunda possibilidade, uma segunda mácula a essa soberania dos veredictos, é quando nós temos a previsão da revisão criminal. Nós vamos ver que a revisão criminal, vocês já estudaram no processo civil ação rescisória? Já estudaram ação rescisória no processo civil? O que acontece? Espera aí, o Stanley está perguntando aqui se a dissolução do conselho de sentença se dá somente por falta de defesa ou se pode ser o inverso, no caso do MP. Até com assistente de acusação, não, Stanley. Nós vamos ver, nós estamos tratando aqui apenas de pontos. Na verdade, o júri ele é um procedimento tão regulamentado que nós vamos ter umas 4 ou 5 aulas falando só de júri. E muito provavelmente a gente vai chegar em todas essas minúcias aí. Mas uma coisa é certa, a ausência do assistente da acusação não creio, não é indicativo de ser dissolvido o conselho de sentença, não. Promotor também não dá para se fazer, né? Sem acusação não dá para se fazer. Mas, enfim, dando sequência aqui. Vocês viram, conforme eu já acabei de perguntar para vocês, vocês viram a ação rescisória? O que é o propósito da ação rescisória? Vocês lembram? A ação rescisória ela tem por propósito atacar a coisa julgada, não é isso? A ação rescisória ela não tem por propósito atacar a coisa julgada no cível? Aqui nós temos no processo penal uma ação também voltada para o ataque da coisa julgada no processo penal. E como é que é o nome desta ação? Aqui a ação chama revisão criminal. Ela está prevista lá no artigo 621. Então vejam vocês que a revisão criminal, nós vamos estudar revisão criminal quando a gente for estudar recurso. Mas desde já eu adianto para vocês que a revisão criminal não é um recurso. A revisão criminal é uma ação autônoma. Ela é uma ação autônoma que visa atacar uma decisão transitada em julgado no processo penal. O que nos diz lá o 621? A revisão dos processos findos, processos criminais findos, será admitida: 1. Quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei penal ou evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. 3. Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou circunstância que determine ou autorize a diminuição especial de pena. Vejam vocês, esses três incisos, eles são as possibilidades, o que fundamenta, o que pode servir de fundamentação para a propositura de uma ação de revisão criminal, beleza? A revisão criminal, ela atinge não só os crimes em geral, ela atinge, é possível se atacar também decisões do tribunal do júri por meio de revisão criminal. E aqui nós temos uma mácula, por meio da revisão, nós não só atingimos a soberania dos veredictos previstos na Constituição Federal. Quando você fala em soberania, que quer dizer que seria o veredicto, a decisão do tribunal do júri deveria ser intocável, né? Deveria ser intocável. Essa é a ideia de soberania. Só que aí eu já fiz a indicação para vocês de uma primeira exceção, que é quando a decisão é totalmente contrária à prova dos autos, e a segunda exceção é por meio da ação de revisão. Se nós tivermos a presença de qualquer dessas circunstâncias previstas nos incisos 1, 2 ou 3, sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei, sentença condenatória se fundar em depoimento, exame ou documento falso,
quando, após a sentença, surgirem novas provas da inocência do acusado ou de circunstância que determine a autoria de diminuição de pena. Se estiver presente quaisquer dessas situações, aqui nós não só temos uma mácula, aqui não só se atinge a soberania dos veredictos, como se atinge a própria competência para responsabilização por crime doloso contra a vida. Porque a ação revisional, ela não é proposta perante o tribunal do júri. A ação revisional, ela é proposta perante os órgãos do Poder Judiciário, perante outros órgãos do Poder Judiciário. Nós vamos ver isso. Então, por meio da ação revisional, por meio da revisão, do processo de revisão criminal, esses órgãos, eles passam a se tornar competentes para o processo e julgamento de crimes dolosos contra a vida. Então, vejam vocês, nós temos uma mácula aqui, não só atinge-se não só a soberania dos veredictos, como também atinge-se a competência do tribunal do júri, na medida em que esses outros órgãos, se outros órgãos do Poder Judiciário, passam a ser competentes para o processo e julgamento daquele crime que, a princípio, seria apenas do tribunal do júri. Tranquilo? Dando sequência aqui. Um último dos princípios que nós temos, consta lá da Constituição também, é a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Que observação deve ser feita aqui, gente? Olha só. Quando se fala em competência para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, é cláusula pétrea, está lá, nos é garantido, não pode ser alterado mediante emenda constitucional. O que deve se dizer a respeito? Qual é a segurança, qual é a garantia que nós temos? Caso eu cometa um crime doloso contra a vida, eu serei julgado perante o tribunal do júri. O legislador ordinário, seja por meio alterando o Código de Processo Penal, seja por meio de regulamentação fora do Código de Processo Penal, ele não pode retirar essa competência do tribunal do júri. Ele não pode transferir a competência do processo para o processo e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, ele não pode transferir para outro órgão do Poder Judiciário. Porém, nada impede que o legislador ordinário amplie a competência, ele não pode diminuir a competência. Todos os crimes dolosos contra a vida necessariamente são de competência do tribunal do júri. E isso não pode ser alterado. Porém, nada impede que o legislador ordinário, mais uma vez, seja alterando o CPP, seja por meio de legislação esparsa, uma lei ou outra, nada impede que haja a ampliação da competência, que se jogue como competente para o tribunal do júri o processo e julgamento de crimes de outra natureza, não só os crimes dolosos contra a vida. Hoje, onde estão os crimes dolosos contra a vida? Os crimes dolosos contra a vida estão no Código Penal, entre os artigos 121 e 127, com exceção do 121, parágrafo 3º, que é o homicídio culposo. E, lógico, se é homicídio culposo, não é crime doloso, e não sendo crime doloso, não é de atribuição do tribunal do júri, é de atribuição do juiz de direito. Então, são esses os 4 princípios básicos que regulamentam o tribunal do júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência para processo de julgamento dos crimes dolosos contra a vida. E aí, caminhando mais um pouquinho, o que nós temos a falar a respeito desse procedimento, antes da gente conversar aqui um pouquinho sobre o trabalho. O rito do júri, eu já falei para vocês que ele é um rito, ele é um procedimento, o procedimento mais regulamentado que há. Ele é o procedimento mais regulamentado que há. Disse que o procedimento do júri ele é um rito escalonado. O que é ser escalonado?
o rito ele é partido. Nós temos uma primeira fase do processo, que se processa perante o juiz de direito, e nós temos uma segunda fase do processo, que é essa se processa perante o tribunal do júri. Ele tem duas etapas, por isso que se fala em escalonamento. São dois momentos distintos, um perante o juiz de direito, outro perante o tribunal do júri. Esse perante o juiz de direito é chamado de sumário da culpa. Fala assim, iudicium accusationis ou sumário da culpa. É quando nós temos a formulação da acusação. Vai lá, desde a denúncia, desde o momento em que o Ministério Público inicia a ação penal por meio da propositura, por meio da apresentação da denúncia, até a sentença de pronúncia. Nós vamos ver na próxima aula que a sentença de pronúncia ela é uma das modalidades de decisão possíveis ao final dessa primeira etapa, ao final do sumário da culpa. Sumário da culpa, ao final dela, nós temos 4 possibilidades de decisões. Uma dessas decisões é a pronúncia. E por meio da pronúncia, o que nós temos? A grosso modo, qual é a função da pronúncia? A função da pronúncia é encaminhar o processo para o tribunal do júri. Compreendem? É encaminhar o processo para o tribunal do júri. Então, essa primeira fase vai do oferecimento da denúncia até a decisão de pronúncia do juiz. E a segunda fase, que é a chamada de iudicio causae, que é o julgamento propriamente dito. Esse ocorre no tribunal do júri, que é o órgão do judiciário competente para condenar ou absolver as pessoas, aqueles que são acusados de cometimento de crime doloso contra a vida. Então, são 2 momentos distintos. Tranquilo? A partir do segundo momento aqui da aula, nós vamos falar a respeito dessa primeira fase. Nós vamos falar aqui, nesse segundo momento da aula, nós vamos falar a respeito dessa primeira fase da formulação do sumário da culpa. De que forma se realiza o sumário da culpa. Eu queria que a gente falasse aí pelo menos alguns poucos minutos qual a impressão de vocês a respeito do trabalho, se foi fácil, se foi difícil, se vocês acharam bom, se acharam ruim, se acharam interessante, enfim. Qual a impressão de vocês a respeito do trabalho aí que foi proposto? Se quiserem até abrir o áudio, fica à vontade aí. Quem se habilita? Foi fácil ou foi difícil? A ideia do trabalho, qual é a ideia do trabalho? A ideia do trabalho é exatamente que vocês possam ver, é interessante, que vocês possam ver como é a aplicação prática. A ideia é sempre essa, a ideia de estudo de jurisprudência. Quando eu fazia faculdade, inclusive, tem uma publicação, que eu não sei se vocês têm conhecimento, para quem não tem conhecimento, o site do STF, ele publica, agora eu não me recordo se é a cada 10 dias, se é semanalmente, se é quinzenalmente, um boletim. Ele publica um boletim, nesse boletim tem uma série de decisões, tem várias emendas das mais diversas naturezas, não só penal, diversas áreas, e tem íntegra de alguns julgados. É uma fonte de estudo muito boa, é uma fonte de estudo muito boa, porque, na verdade, você é provocado ali para ver situações que você não vai ver na faculdade. Você não vai ver. Você vai ver ali na faculdade, na imensa maioria das vezes, o que a gente vê na faculdade é apenas o conhecimento da lei, é apenas o conhecimento da doutrina. Por meio de estudo de jurisprudência, de decisões judiciais, você vê na prática como é que se dá a aplicação da lei, a aplicação propriamente da lei. E vocês viram que nessa decisão aí a gente acabou fazendo,
Você fez uma correlação, a gente teve que fazer uma correlação entre prescrição, interrupção de prescrição, tiveram que voltar lá atrás. Enfim, a gente aborda nessas decisões, é possível a gente abordar vários aspectos da matéria. Mas, enfim, vamos fazer assim, gente, vamos dar só um tempinho aqui, vamos dar um tempinho para eu começar a falar sobre a segunda parte da nossa aula aqui, que é esse sumário da culpa, que é como se dá essa formação do sumário da culpa, e aí na aula seguinte, na próxima quarta-feira, nós já falamos das decisões que encerram o sumário da culpa. Pode ser assim? Podemos fazer dessa forma? Vamos lá? Eu vou interromper a gravação da aula aqui e daqui a pouquinho eu passo o novo link aí para o líder e ele repassa para vocês, beleza?